e reativar a minha série de conteúdos sobre por que me tornei feminista. Disse para quebrar um ciclo de silêncio, justamente porque eu mantive silêncio sobre esse assunto por praticamente 2 anos. E eu entendi que falar sobre isso publicamente vai me ajudar a lidar definitivamente com questões que envolvem esse aspecto que eu vou falar para vocês. Mas então vamos direto ao ponto. Eu sofri violência psicológica há 2 anos atrás. Junto de uma tentativa, né, de estelionato afetivo. E eu finalmente vim a público falar sobre isso, porque isso tem interferido muito na minha vida, tem bloqueado totalmente a minha vida afetiva, por exemplo, tem me feito realmente perder a confiança na humanidade. E eu preciso maximizar essa informação, porque eu acho que ela vai ser oportuna para muitas mulheres que vão ver esse conteúdo posteriormente. Então, como eu ia dizendo, nesse processo de investigar o que aconteceu comigo, com a minha própria terapia pessoal e com mulheres que são advogadas da minha confiança, também com detalhes jurídicos via polícia, via delegacia da mulher, eu descobri algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês. Bom, eu descobri que violência psicológica, mesmo ela estando dentro da Lei Maria da Penha, ela ainda não é criminalizável no nosso país. Ou seja, o que acontece? Você só vai conseguir punir um agressor por violência psicológica se você tiver passado por violência física também. E ela entrou realmente como crime punível em 28 de julho de 2021. Isso foi 3 meses depois do momento que eu vivi essa situação que eu comentei com vocês, de violência psicológica. Ou seja, registros posteriores a isso, a essa data, anteriores a isso, eles não podem ser criminalizados. E esse assunto me deixou bastante consternada de pensar que eu tenho visto inúmeras mulheres por aí sofrendo violência psicológica e que não sabem nem que é um crime e muito menos que elas podem entrar na justiça em relação a isso. Basicamente, elas não sabem nem se defender sobre isso. E é sobre, principalmente, desse processo de autoproteção das mulheres que eu escolhi fazer essa revelação, diríamos assim, pública para deixar registrado aqui no meu perfil como mulher e como psicóloga também. Eu não uso esse perfil aqui como psicóloga, mas usar a minha voz para falar sobre esse assunto é uma necessidade que eu tenho sentido, porque faz parte também do compromisso social a gente ressignificar as próprias histórias para poder apoiar melhor as pessoas que chegam até nós. Bom, sobre a questão do estelionato afetivo, ele também tem uma restrição jurídica para ele ser criminalizável, que é de até 6 meses dos fatos. E eu levei quase 2 anos para conseguir falar publicamente sobre isso. Quando fui me informar sobre a questão de como registrar criminalmente esse aspecto, não foi possível registrar criminalmente esse assunto, porque não tinha mais a possibilidade de. Já tinha dado a decadência, né, do direito de. Oh, meu Deus! Já tinha acontecido com 6 meses a decadência, né, do direito de representação por minha parte, ou seja, a extinção da punibilidade. Com 6 meses isso acontece por causa de estelionato afetivo, diferente de outros vários crimes que nunca prescrevem e tem cada vez mais ampliado o tempo de prescrição desses crimes com relação à mulher. E eu também venho me manifestar para deixar registrado esse assunto, né, esse aspecto, que é justamente o fato de que porque esses crimes eles são pouco
pouco difíceis de ser identificados e muito difíceis de serem registrados, aparentemente porque eles são poucos. Poucas pessoas querem registrar dessa forma, apenas como violência psicológica ou apenas como estelionato afetivo, eles não têm demandado judicialmente punibilidade. Então, a gente precisa aumentar esse conhecimento das mulheres e dos próprios homens de que esses crimes serão punidos para que eles passem a gerar um certo medo nas pessoas de exercer esse tipo de abuso. E aí, então, para finalizar esse assunto aqui que eu trouxe hoje, muito como uma liberação, né, para mim, desse assunto, eu queria contar como foi isso, né. Então, isso aconteceu há 2 anos atrás, quando eu tava com uma fratura no meu tornozelo, então eu tava totalmente isolada, a gente tava no meio de uma pandemia, eu tava totalmente sozinha, vivendo meu processo de recuperação de uma cirurgia múltipla no tornozelo, e eu queria realmente que só se aproximassem pessoas de confiança. E nesse momento, o meu ex-namorado, que eu havia terminado há 8 meses, veio pedir para conversar comigo porque queria se aproximar para me apoiar no meu momento de recuperação de uma cirurgia, de uma fratura. E isso foi mudando rapidamente, esse assunto foi mudando rapidamente de foco, porque isso, coincidentemente, foi no dia do meu aniversário, né? Então, ele se oportunizou de todas as circunstâncias aí para poder se aproximar novamente de mim. Acontece que rapidamente ele revelou que ele precisava se aproximar de mim e que ele tinha interesse em evoluir nossa relação. Então, ele queria basicamente tanto voltar a namorar comigo, quanto ele queria morar comigo. Quanto posteriormente ele falou, com uma estratégia de love bombing, falou que queria casar-se comigo. E tudo que vocês podem imaginar. Isso com menos de um mês, nessa tentativa de retornar a um relacionamento, eu não estava andando, eu não estava em condições de afirmar que eu tinha interesse algum por ele, porque eu não tinha interesse nenhum por ninguém ou por nada. Eu não tinha energia física para sentir atração por alguém. Então, ele ficou tentando levar desse jeito, tentando me convencer pelo argumento de que realmente estava interessado em voltar comigo. Porém, isso começou a ser mostrado que não. Quando ele me revelou que ele estava sendo processado judicialmente pela ex-mulher dele, ex-companheira dele, em relação à guarda da filha. E aí, finalmente, ele revelou que ele queria entrar em briga judicial com ela para tomar da mãe a guarda da filha. Porém, ele não tinha estrutura para isso, né? Então, ele queria... ele falou que ele estava conversando com uma advogada para ela preparar para ele um papel, e ele queria que eu assinasse, dizendo que eu nunca tinha rompido com ele e que todo o período que nós apenas namoramos foi um período de união estável. Então, isso é considerado o estelionato afetivo. E eu não assinei documento nenhum nesse momento, quando ele falou isso, e quando ele justificou que ele só estava fazendo isso porque a mãe estava agredindo a menina, eu entendi que era muito sério o que ele estava fazendo. E que ele estava querendo me usar para isso. Eu nunca consegui por ele e nem pela família dele o contato dessa mulher para que eu pudesse dizer para ela, olha, eu queria confirmar uma informação com você. Eu queria muito saber se você, por acaso, assim, né, já deu uns tapas a mais e tudo mais, só para eu saber mesmo. Por quê? Porque essa pessoa tá dizendo para mim que você a agrediu. E tá usando essa agressão
como justificativa para me convencer a tentar entrar junto nessa onda, né? Basicamente isso também tem nome, né? Chama, vocês sabem, né? Como chama? Alienação parental. Para tentar me convencer a entrar nessa batalha aí para reaver, para pegar a guarda da filha. Também vai junto da violência psicológica, porque ele usou o afeto que eu tinha pela criança para tentar retornar um relacionamento comigo. E, infelizmente, a violência psicológica é muito difícil de você materializar ela, né? Mas tenham em mente isso. Você, mulher que tá aí, que tá vivendo alguma coisa que tá te mobilizando, se algo te fazer você ficar pensando muito, será que isso é fato ou não? Não se deixe enganar, não se deixe iludir. Existem sim pessoas não confiáveis, existem sim pessoas manipuladoras, existem sim homens que têm cara de bonzinho, mas que por dentro eles são capazes das piores coisas para benefício próprio. E passo aqui então para externalizar algo que eu já poderia ter falado há um bom tempo, né? Há pelo menos 2 anos eu tô lidando com esse processamento emocional dessas informações. Mas eu entendo que chegou o momento de revelar isso e contar para outras mulheres o que aconteceu, porque eu sei que tudo que eu conto, compartilho da minha trajetória, acaba fazendo diferença na vida de uma ou outra mulher. E eu também tô fazendo isso para fechar esse campo e me permitir sinalizar para mim mesma que eu não vou mais me permitir parar algo na minha vida ou deixar de falar a verdade dos fatos para apenas omitir informações dolorosas. E com isso também não me permitir viver experiências novas, experiências afetivas, entendendo que como esta jamais eu viverei, porque existe gente perversa, mas eu como mulher vou estar cada vez mais safa em relação a esse tipo de gente. E tenho que falar do que aconteceu comigo para que mais mulheres possam estar cada vez mais atentas e conscientes. Há menos de 2 meses são capazes de concretizar um abuso psicológico e violência psicológica. Então, fiquem atentas, fiquem rápidas, ágeis e não se permitam viver nada que possa machucá-las. Um abraço, um beijo, todo o meu carinho para quem vai assistir esse vídeo, especialmente se esse vídeo puder chegar na mãe da criança da qual eu relatei. Gratidão.